Antes de chegarmos a um final feliz, nossa mãe má e nosso filho prodígio ainda tem muitas tarefas para terminar, como, por exemplo, recuperar as memórias e superar o passado. Mas será que os segredos de décadas serão desvendados? Será que o mundo pode voltar a ser um lugar esperançoso para os nossos protagonistas encontrarem a felicidade? E será que vamos sair dessa sem chorar? Olha, isso eu posso garantir que não, mas toda a desidratação sofrida até aqui vale a pena e você vai entender por quê, abreviando o final de The Good Bad Mother, a boa mãe má. Finalmente descobrimos a história pré-acidente de Kan-woo. E se não era óbvio antes, agora temos certeza que o nosso promotorzinho não era maldoso e sempre buscou vingança. Depois de desbloquear o cartão de memória que achou no último episódio, a Yeon-sun descobre diários virtuais que o filho deixou, narrando sua jornada desde a faculdade de Direito até o dia do acidente. Foi nos tempos de universitário que o Kan-woo começou a investigar o caso de seu pai, mas só encontrava oposição, porque era apenas um estudante. Ainda por cima, ele precisou engolir muito o orgulho e ser humilhado para garantir a sua vaga na faculdade. Depois de ser rejeitado para todo lado, ele percebeu que a única opção era ser poderoso por si mesmo, ou seja, ser um promotor, assim como a sua mãe previu. Mas ao mesmo tempo, ele ainda precisava manter as pessoas ao seu redor seguras, e é por isso que o Kan-woo passou por muitos momentos importantíssimos, completamente sozinho, como por exemplo, no dia da sua formatura, já que não podia convidar nem a mãe, nem a Mi-ju, o que é de partir o coração. Mas daí, depois de formado como primeiro da classe, é que a sua busca pela verdade começou de fato. Depois de investigar, o Kan-woo descobriu algo estranho sobre a morte encenada de seu pai, e quanto mais investigava, mais ele aprendia sobre a corrupção do Tae-soo, do Song e de várias pessoas que também foram subornadas, como oficiais de investigação. E totalmente comprometido com sua causa, dolorosamente foi nessa época que o Kan-woo cortou os laços com a Mi-ju para protegê-la dos próximos passos perigosos de sua vingança. Foi aí também que ele se concentrou em seduzir a filha do Tae-soo como um meio de se aproximar do ex-promotor que traiu seu pai. Enquanto por fora ele fazia o papel de mal, as verdadeiras intenções de Kan-woo era armar o golpe fatal. Ele escolheu seus casos a dedo com muito cuidado e incriminou, entre aspas, algumas pessoas de propósito para se aproximar da dupla do mal e ganhar a confiança deles. Mas por baixo dos panos, ele estava mantendo essas pessoas seguras, como a secretária amante do Tae-soo, aquela mulher com um bebê. Na realidade, graças ao Kan-woo, ele armou para ela fugir para as Filipinas e felizmente empurrou o carro vazio na água, igual a gente estava torcendo no fundo dos nossos corações na época. No último diário, o Kan-woo explicou que não podia vingar o pai legalmente, porque o caso já tinha prescrito, mas na verdade a sua vingança sempre foi pela mãe, que foi forçada a viver infeliz e em sofrimento. Apesar de todas as coisas terríveis que a Yeon-sun fez, o Kan-woo sempre soube do amor dela. Sempre soube que a mãe ficava acordada à noite para cuidar dele, que ela comia todas as sobras das refeições que o proibia de comer e que secretamente juntava e guardava todos os desenhos e materiais de arte que destruía. Por isso, ele queria vingar o amor reprimido que os dois tiveram todos aqueles anos por causa daquelas pessoas que destruíram suas vidas. Ai, meu menino. Enquanto a Yeon-sun lê as palavras finais do filho, ela se toca do perigo do plano dele e entra em ação. Ignorando os protestos de Kan-woo, ela pega todos os arquivos, todas as evidências que ele lutou tanto para coletar, incluindo o cartão de memória, e impulsivamente os incendeia, o que eu achei muito injusto e irritante. Fala sério, né, Yeon-sun? A cabeça não foi feita só como um enfeite do pescoço, ela também serve para pensar, né? Ela manda o filho parar com aquela ideia e diz que a verdadeira vingança era esquecer e deixar aquele assunto para lá. E para garantir que o Kan-woo nunca mais voltasse àquela vida anterior e que, ironicamente, ela que forçou ele a viver, a Yeon-sun tem a péssima ideia de casá-lo, para que ele viva feliz e tranquilo com a sua fazendinha e esposinha no mundo mágico e encantado, né? A lógica é completamente falha e problemática. Afinal, na teoria, ela tá tentando casar uma criança de 7 anos, já pararam para pensar nisso? Mas enfim, as mulheres da aldeia juntam seus talentos para arrumá-lo absolutamente lindo, mas como esperado, nenhuma das muitas
muitas pretendentes da cidade quer se casar com ele, o que funciona pro Kang-woo, já que ele só tem olhos pra Mi-ju. Quando tem um mínimo tempo livre, ele corre pra visitá-la e ainda a protege de um velho tarado, usando técnicas de luta que ele nem sabia que tinha. O coração da Mi-ju, então, acelera quando vê o combo perfeito de um Kang-woo protetor e ainda por cima usando a gravata que ela o deu nos tempos de juventude. O momento só é interrompido por uma moto se aproximando e o Kang-woo instintivamente puxa a Mi-ju pra perto dele. Ao mesmo tempo, ele se lembra do acidente que ela sofreu no passado e, sem se dar conta, ele age da mesma forma que anos atrás, a consolando com um beijinho doce. A Mi-ju fica completamente arrebatada por suas emoções, voltando com força total e se inclina para outro beijo, o que eu não julgo porque eu faria o mesmo. Depois disso, homem mais apaixonado no mundo não há. Mas enquanto os porquinhos do muro ficam de prova desse amor, a Mi-ju não consegue parar de pensar no seu lado da história. O dia em que o Kang-woo terminou com ela era o dia em que ela contaria sobre estarem grávidos. Né? Que reviravolta nada surpreendente. Mas ela escondeu a verdade dele para não impedir os seus planos. Acreditando no amor deles, a Mi-ju até pensou que ele voltaria depois de cumprir esses tais objetivos que ele tinha, mas esse sonho morreu quando ela o viu saindo de carrão com uma riquinha, vulgo a filha do Tae-soo. No presente, a Mi-ju luta com seus sentimentos persistentes por Kang-woo durante algumas bebidas, quando o dito cujo passa correndo no momento mais inoportuno. Ele fala com ela, gente, casualmente, a seduz sem querer só pelo simples fato de estar respirando e ainda deixa escapar que gosta dela. Depois disso, ele foge como se não tivesse feito nada e a deixa ainda mais confusa. Para complicar a sua vida já complicada, a Yeon-sun procura a Mi-ju confessando que está morrendo e pedindo ajuda da garota para casar o Kang-woo com uma boa menina. Perplexa, a Mi-ju resolve que é hora de abrir o jogo e todo o passado, pelo menos para a própria mãe, que tem uma reação nada boa ao saber que o Kang-woo é o pai dos gêmeos. A Mi-ju fica ainda mais brava por perceber que a mãe tá sentindo pena dos dois, por achar a situação do Kang-woo deplorável, o que foi bem desagradável mesmo. Por isso, no dia seguinte, meio com raivinha, a Mi-ju prepara as crianças para contar a verdade ao Kang-woo. Essa era a intenção, pelo menos, mas não dá certo. Isso porque a Yeon-sun ainda é teimosa e continua escondendo de todos o agravamento de sua saúde, até que a dor fica tão insuportável ao ponto dela desmaiar em casa pro choque do Kang-woo, que não sabe como agir. Felizmente, as pessoas certas estão presentes na hora certa. A Mi-ju e uma outra garota, que era uma pretendente em potencial para o casamento arranjado. Então, todos correm pro hospital e quando o Kang-woo fica sabendo da gravidade da doença da mãe, ele promete desistir de seus sonhos, inclusive da sua paixão por Mi-ju, se isso significasse que a mãe melhoraria. A pretendente, que até era muito boazinha e simpática e que gostou mesmo do Kang-woo, vai embora depois disso, porque ela percebe que não tem chance nenhuma com ele. E, gente, por pior que esteja a sua doença, quando acorda, a Yeon-sun ainda tem forças para nos dar nos nervos, indo descontar a sua raiva na Mi-ju, a culpando por arruinar o futuro do filho mais uma vez. A mãe da Mi-ju então não deixa barato, ela incorpora o espírito brasileiro da treta e vai defender a filha com razão, né? A Yeon-sun só acalma o coraçãozinho complicado quando encontra o filho conversando com o túmulo do pai, e lá ela relembra memórias preciosas. Daí, com os pensamentos um pouco mais serenos, a nossa mãe má volta para se desculpar de joelhos com a amiga. Vendo sua sinceridade, a mãe da Mi-ju aceita as desculpas e aquele momento de ternura entre elas enfraquece um pouco a força que a Yeon-sun veio tendo esse tempo todo. Então ela chora, desabafando, dizendo que quer muito continuar vivendo. E lá dentro de casa, a Mi-ju também não consegue segurar o seu choro silencioso ao ouvir as duas mulheres. Do outro lado, o Sam-sik continua endividado até a alma e desesperado por não ter como pagar o empréstimo, ele ativa o modo malandro pra cima do Kang-woo, tentando roubá-lo. Mas no fim, ele só sai dessa situação se sentindo super mal por se aproveitar da inocência do outro e até começando a simpatizar com o Kang-woo. Mas como as ameaças dos agiotas não param, ele continua dando calote nas pessoas. Só que numa dessas, o Sam-sik se torna relevante pra trama, além de ser só um ladrãozinho engraçado. Sem querer, ele encontra numa bolsa a principal evidência que o Kang-woo tinha escondido, um áudio incriminador onde o Tae-soo revela ter uma família ilegítima e também encontra o teste de DNA original que provava isso. Sem saber do perigo que tá se metendo, o Sam-sik se
se oferece para ajudar o Kang-woo a descobrir a verdade, claro que com a intenção de chantagear o político em troca de grana. Por isso, lá vai ele empolgado para a capital, achando que ameaçar a filha de Tae-soo por dinheiro seria simples. Mas os capangas do político o sequestram e por muito pouco não o matam. Por sorte, os patetas do Song é que resgatam o Sam-sik usando as suas novas ferramentas agrícolas e o garoto felizmente sobrevive para ver a luz do outro dia. Mas olha só, nem tudo tá perdido. Mesmo que o seu plano tenha falhado, a aparição do Sam-sik faz com que a Patricinha duvide de seu pai. E no dia do seu outro casamento arranjado com um Mauricinho qualquer, ela desaparece depois de receber uma foto do Kang-woo em recuperação. Ela viaja até a vila para vê-lo de longe, com o coração partido por ter sido manipulada pelo pai e ajudado a arruinar a vida do Kang-woo. Mas então, o Tae-soo aparece enfurecido, arrastando-a de volta para casa. Ele bate na filha por manchar a sua reputação e ordena que ela seja internada até a eleição presidencial. Percebendo que seus dias estão contados, a Yeon-sun começa a realizar coisas da sua lista de desejos. Uma delas é levar o Kang-woo para um encontro. Eles se arrumam todo bonitinhos e aproveitam uma comida boa e um bom dia na cidade. Mas a nossa dupla mãe e filho nunca tem uma folga, gente. Bem como vocês disseram aqui nos comentários, que nesse dorama a felicidade incomoda, e eu acho que é exatamente isso. Naquela mesma noite, a fazenda pega fogo. O Sam-sik, que estava desesperado tentando falar com o Kang-woo depois de ter escapado, o segue até a fazenda, junto com o resto da vizinhança. Mas quando eles chegam, mãe e filho já estão dentro do local incendiado, tentando salvar os porquinhos, mas infelizmente é em vão. A coisa fica realmente perigosa. Então, o Kang-woo ajuda a mãe a sair por uma janela quebrada. Mas quando ele estava prestes a escapar também, uma explosão o derruba com tudo. E é aí que o impacto faz com que as suas memórias voltem completamente e eu tenho um mini ataque de pelanca nessa hora. Do outro lado, a Yeon-sun tá pirando por não ver o filho ali e a Mi-ju também caminha em transe em direção ao fogo. Até que o Sam-sik, todo arrebentado, coitado, veste a sua capa de herói, se encharca na mangueira e entra na fazenda incendiada para salvar o Kang-woo. Quem te viu, quem te vê, hein? Só que é ele que sai carregado e desmaiado nas costas do Kang-woo um tempo depois. Felizmente, os dois bem, apesar de muito assustados. Já no hospital, a polícia vai investigar o incêndio, mas a Yeon-sun mente, mesmo que o Sam-sik tente contar a verdade aos policiais sobre dois homens estranhos que estavam na fazenda mais cedo. Percebendo que nada daquilo foi um acidente, a Mi-ju encurrala o Sam-sik no estilo Nazaré Tedesco e ele conta que o Tae-soo tem envolvimento com tudo. Então a Mi-ju vai implorar para Yeon-sun denunciar o incidente à polícia, mas a mulher se recusa, porque ela sabe na pele que nada pode salvá-los dos poderosos. Então, o que ela planeja é fugir com o Kang-woo. Se esconder é melhor do que lutar. Depois de entender esse ponto de vista, as duas abrem um jogo sobre tudo o que sabem. A Mi-ju conta a Yeon-sun que o Kang-woo nunca se ressentiu dela e só suportou tudo graças ao amor da mãe. A Yeon-sun também conta que a Mi-ju nunca foi abandonada. Ela fala que o Kang-woo só queria proteger as duas mulheres de sua vida dos perigos de vingar a morte do pai. Por fim, elas se abraçam quando a Mi-ju conta a verdade sobre os gêmeos e, sem saberem, o Kang-woo também tá escutando tudo de sua cama e chora silenciosamente, quebrando os nossos corações em mini trocentos pedacinhos. Mas antes que os três tivessem seu reencontro feliz, tudo é interrompido por dois detetives que entram na sala e prendem o Kang-woo pelo assassinato da amante do Tae-soo. Infelizmente, os esforços do nosso menino de salvar a amante e a criança falharam, já que o corpo da mulher foi encontrado no oceano. O Tae-soo enlouqueceu com essa notícia e, para cobrir os seus rastros, ele momentaneamente se uniu ao Song e os dois incriminaram o Kang-woo por tudo. Mas na delegacia, com as evidências fracas e com o súbito ataque de pânico e amnésia que o Kang-woo encena, a polícia é obrigada a libertar a mãe e o filho mentalmente instável. Só que era tudo uma cena, né? O Kang-woo continua agindo como criança para tentar limpar o seu nome. Mas mãe é mãe. A Yeon-sun o reconhece de cara e o recebe de volta, pedindo muitas desculpas por tudo que fez. E depois dessa
reconciliação chorosa, o Kan-woo já parte para outra, se despedindo do resto de sua família. Os pitiquinhos os abraçando com força, sabendo exatamente quem eles são agora, e também se despede da Mi-ju. Embora queira muito ficar com eles, o Kan-woo sabe que sempre estariam em perigo enquanto aqueles dois velhotes estivessem livres. Então ele pede para Mi-ju odiá-lo só mais um pouquinho até que ele volte com provas certas para tirar todo mundo daquela confusão. Enquanto o Kan-woo volta a se movimentar de fininho para provar a sua inocência, a Mi-ju também se recusa a ficar de braços cruzados e resolve o problema por conta própria. Graças a youtuber Mirin Yedin, que sem querer gravou a filha do Tae-soo batizando a água do Kan-woo naquele dia do acidente, a Mi-ju se junta ao Sam-sik e com algumas falsas lágrimas de crocodilo, eles descobrem que a Patricinha está internada fora de casa. Assim, começa a busca pela desaparecida, enquanto o Kan-woo acha um antigo aliado em um barco, com todas as respostas para o seu desespero. É o seu antigo chefe, aquele do restaurante que o Kan-woo trabalhou no passado. O cara tá super assustado e até tenta fugir, mas o Kan-woo consegue acalmá-lo para descobrir a verdade sobre a fatídica noite que planejou a fuga segura da amante do Tae-soo. O seu chefe ajudou na missão. Ele levou a mulher até o meio do oceano para ela fugir de barco para outro país, mas de repente, na madrugada, os homens do Tae-soo apareceram e, sem ter para onde fugir, a mulher preferiu pular do barco junto com seu bebê. Enquanto isso, lá na vila, um divertido jogo de cartas se transforma em uma briga estúpida entre as mulheres. Os ânimos só se acalmam quando a doença da Yeon-sun é trazida à tona e todos, inclusive eu, se debulham em lágrimas ao saber que vão perder a amiga. Para compensar, nem mesmo a sala mais apertada do mundo será capaz de separar esse grupo caótico de novo. E lá na cidade, a Mi-ju e o Sam-sik continuam na investigação, encontrando o hospital onde a filha do Tae-soo está internada. Usando seus estranhos talentos de ladrão, o Sam-sik consegue invadir a lavanderia e os dois se disfarçam. A Mi-ju passa pelos seguranças medonhos, fingindo ser médica, e fica cara a cara com a Patricinha assustada. Depois de um certo esforço, a Mi-ju convence a garota de se redimir por tudo o que fez, e em troca, a ajudaria a se livrar das garras manipuladoras do seu pai maldoso. Esse pontinho de esperança é suficiente para fazê-la mudar de lado, e a Mi-ju e o Sam-sik a ajudam a fugir aos trancos e barrancos pelo hospital. Do lado de fora, o Kan-woo também apareceu no hospital e tá super assustado ao ver os seus amigos embarcando naquela loucura. Mas daí, a nova quadrilha formada se enfia na van com uma bola giratória de discoteca e escapando para o lugar mais seguro que pensaram por enquanto, o esconderijo do agiota do Sam-sik. Olha onde fomos parar, né? O cobrador tá bolado por ver o Sam-sik chegando de mãos vazias, mas é aí que o Kan-woo consegue se redimir por não ter ajudado o amigo no passado. Dando a famosa carteirada de promotor, ele zera a dívida de 100 milhões do Sam-sik, ameaçando expor todos os negócios ilegais do agiota. E antes de voltar para sua missão, o Kan-woo e a Patricinha conversam sobre os mal-entendidos, se desculpam pelos sofrimentos que causaram um ao outro, e o Kan-woo admite que nunca a amou, pois sempre foi apaixonado por outra pessoa. E a pessoa em questão, a Mi-ju, tá ali na porta escutando tudo e é tomada pelas emoções mais uma vez. Antes do Kan-woo partir, ela pede que ele volte em segurança para ela e para os filhos, ao que ele garante que isso vai acontecer sim, com um beijinho na testa e depois com um beijão apaixonado e encurralado na parede. O melhor beijo que eu já vi esse menino dar, glória, aleluia. Esses dois estão finalmente experimentando outros sentimentos sem ser a depressão, né? Agora pronto, com a Hayeon na equipe certa, o Kan-woo só precisa de evidências para derrubar o Song. E para isso, ele vai ao evento onde o Tae-soo está sendo um hipócrita dissimulado na sua campanha presidencial. O sangue foge todinho do rosto do cara quando ele vê o Kan-woo lindo, esperto e vivíssimo na sua frente. O político tá se borrando de medo, mas o Kan-woo blefa, dizendo que não está atrás dele, mas sim do assassino de seu pai, o descabelado lá, o Song. Então, o Kan-woo ordena que o Tae-soo testemunhe no tribunal contra o seu antigo parceiro e, em troca, ignoraria seus crimes. E funciona, o Tae-soo cai nesse papinho sem ter pra onde correr. E a segunda parte da armadilha para pegar o Song envolve a ajudinha de um rosto familiar, o Patetinha fazendeiro. O secretário foi cortar laços com o antigo chefe Song por ter tentado matá-lo dias atrás. Enquanto o velhote fica violento pela provocação do seu ex-funcionário e tenta jogá-lo do telhado, o Kan-woo aparece e prende o descabelado em flagrante. Logo, isso vira notícia na TV e o pessoal da vila fica chocado
chocado ao ver que o Kang-woo tá recuperado, mas o choque não os impede de fazer uma viagem para Seul para presenciar cara a cara a derrota dos bandidos no tribunal. E finalmente chega o dia do julgamento, o dia da justiça, e como esperado, o Song nega todos os seus crimes e tenta responsabilizar os seus fantoches. Mas o Kang-woo rapidinho corta essa ladainha, chamando uma nova testemunha que faz todos os olhos esbugalharem, o Tae-soo. Conforme planejado, o político testemunha contra o Song e mente sobre tudo. Ele só não esperava que a própria filha também chegaria para mais uma reviravolta coletiva, desmentindo o pai ao revelar os segredos mais sujos dele. E depois disso vira um escarcéu maluco. Mentiras são ditas na cara dura, um gritando por cima do outro e, claro, o Tae-soo sendo um infeliz sem escrúpulos de todos os modos, até com a própria filha mais uma vez. Quando tudo parecia estar virando uma baderna, o Kang-woo coloca ordem no tribunal. Ele enfrenta o juiz trazendo mais uma testemunha. O filhinho da amante, que, pasmem, não morreu, porque a mãe dele o salvou antes de se afogar. O menininho era a chave do caso, porque se um novo teste de DNA fosse feito, revelaria toda a verdade. Daí, o Tae-soo se desespera e tenta fugir, o que entrega sua culpa. E, finalmente, o jogo termina para esses dois imundos. O Tae-soo e o Song são declarados culpados por todos os crimes atuais e antigos que cometeram. Finalmente, o Kang-woo consegue fazer justiça pela morte do pai e vingar também a sua mãe, que aguentou firme para ver o filho cumprindo o que se propôs a fazer. Agora, todos os inocentes e injustiçados da história podem comemorar que os bandidos estão atrás das grades e podem viver suas vidas honestamente e feliz. De volta à vila, a Yeon-sun ainda tá doente, mas finalmente ela tá em paz. Ela comemora o seu aniversário ao lado de pessoas queridas, faz um discurso emocionado sobre como é grata pela vida e por tudo que ganhou com aquela família imensa que aprendeu a amar. O mundo parece lindo e colorido, enquanto a mãe abençoa o amor entre o filho e a Mi-ju, passando adiante as alianças que ela e seu marido usavam, dizendo para eles se amarem profundamente até o fim. Naquela noite, o Kang-woo traz o seu travesseiro para dormir ao lado da mãe, e a Yeon-sun pede que ele cante uma canção de ninar para ela. Nessa hora, eu acho que todo mundo já sabia o que estava por vir, e eu já estava me afogando nas minhas próprias lágrimas. Ela fecha os olhos, escuta a música, diz que tá muito feliz e adormece num sono eterno. Ela teve uma vida difícil, mas pelo menos encontrou uma morte pacífica ao lado do filho, que com certeza tá muito desolado. Durante o funeral, o Kang-woo se lembra da lição que a mãe lhe ensinou quando chegasse aquele dia. Então, ele segue as instruções e se lamenta, o que me destrói profundamente, e todo o salão começa a chorar. É quando o celular da Yeon-sun começa a tocar, aquele toque característico da música que dizia "Eu estou feliz", como um sinal que ela manda dos céus pedindo que todos se alegrem. Daí, todo mundo se junta ao Kang-woo cantando a música que era o lema pelo qual Yeon-sun vivia. E caraca, essa cena com certeza vai ficar comigo por um bom tempo. À medida que o tempo passa, a vida da vila volta ao normal devagarinho. A mãe da Mi-ju, surpreendentemente, tá tendo um caso com um vizinho irritante que foi facilmente esquecido por mim. O Sam-sik deixou sua obsessão pela Mi-ju de lado e agora dedica o seu tempo entre roubar uma coisinha aqui e ali para levar pra Patricinha presa que tá pagando pelos seus crimes. Os dois ex-patetas viraram fazendeiros de verdade e estão muito bem cultivando alfaces, obrigada. A vizinha mascarada finalmente mostra seu rosto e se prova ser filha de um mafioso japonês, como rezava a lenda. Ela tá grávida e resolve continuar a vida no vilarejo com o marido. Com todos encontrando seus finais felizes, falta o nosso casal supremo, que depois de muito esperar, chegaram ao final feliz junto com os pimpolhos. A Ye-jin não tá muito feliz em saber que a mãe roubou seu namorado, mas meio segundo depois, ela encontra um novo garoto com idade mais apropriada para se apaixonar. Eu não vou negar, tá? Eu queria sim ter visto a reação dos gêmeos descobrindo que o Kang-woo é o pai deles, mas infelizmente vai ficar só na imaginação essa parte. O Kang-woo e a Mi-ju estão se dedicando a serem alegres e fofos, cuidando da fazenda de porquinhos totalmente redecorada com memórias. Enquanto observa uma foto especial, o Kang-woo descobre uma carta da mãe escondida na moldura e lá vem mais choro. Ele se senta para ler sozinho e na carta a mãe diz que viverá sempre nas memórias de Kang-woo, mesmo que estejam fisicamente separados. Ela admite também que, embora tenha cometido muitos erros, deseja renascer como mãe dele mais uma vez em sua próxima vida, para que possa ser uma mãe melhor. Emocionada,
Decepcionado, o Kang-woo pede que a mãe os proteja lá de cima e bem depois a Mi-ju aparece linda, pronta para receber o pedido de casamento mais adorável e alegre que alguém poderia ter na vida. Imitando o pai, o Kang-woo a presenteia com um porquinho minúsculo que nasceu para fugir, tal como manda a tradição na família. Quando o sol se põe, a gente se despede desse casal e dessa história magnífica que, apesar de ter tido um final um pouquinho corrido, me conquistou e me fez sair manchada de tanto chorar, sem brincadeira, e gastar um rolo de papel higiênico inteiro. Não foi um dorama perfeito, muitas coisas poderiam ter sido aprofundadas, né? Como, por exemplo, o perdão entre a mãe e o filho, mas eu tô muito feliz em poder ter assistido às atuações extraordinárias de todo o elenco, em especial a Miran e o meu amorzinho, o Lee Do-hyun, que conquistou o coração de todo mundo, disso eu tenho certeza. Me desculpem pela minha voz, eu já tô sentindo que ela tá diferente, mas pelo menos ela combina com a situação em que eu passei o dorama inteiro, completamente fanha e entupida de tanto chorar. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de terem acompanhado o dorama juntinhos, e a gente se encontra no próximo vídeo de Abreviando Doramas. Tchau!